E aí, pessoal, bora para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar os mistérios de uma coisa que a gente faz o tempo todo, mas, tipo, raramente para pensar, respirar. Verdade, parece tão simples, né? Mas por trás de cada respiração, de inspirar e expirar, tem um sistema nossa complexo e fascinante que garante que a gente continue vivendo a Silva. Depois de acreditar, esse sistema é cheio de surpresas. Ah, Sabia que a superfície dos seus pulmões, se a gente for somar tudo, é maior que uma quadra de tênis. É muito espaço para a troca de gases que, bom, basicamente nos mantém vivos. É tipo como se a gente tivesse um superfiltro dentro do peito, sabe? Garantindo que o oxigênio vá para o sangue ou o gás carbônico, tchau, seja eliminado e tem mais. O sistema respiratório não cuida só da respiração. Ele também regula o pH do sangue, imagina só. E até filtra coágulos, esses pequenininhos. Caramba, essa eu não sabia. É incrível como nosso corpo trabalha em perfeita harmonia. Mas me explica uma coisa, como o ar entra e sai dos pulmões? Tipo, por onde ele passa? A jornada começa lá no nariz. E o nariz já manda bem, viu? Ele filtra, esquenta e umidifica o ar. É tipo um ar-condicionado natural, preparando tudo para entrar nos pulmões. E depois do nariz, Então, o ar sai. ele vai pela faringe, passa pela laringe, que é onde ficam as cordas vocais, e chega na traqueia. A traqueia é um tubo que se divide em brônquios, um para cada pulmão. E esses brônquios vão se ramificando, tipo, como os galhos de uma árvore até chegar nos alvéolos, né? Isso aí! Os alvéolos são tipo uns saquinhos de ar microscópicos, cercados por vasos sanguíneos super fininhos, os capilares. É ali que rola a mágica da troca gasosa. O oxigênio do ar vai para o sangue e o gás carbônico do sangue vai para os alvéolos para ser eliminado quando a gente expira. Entendi. Mas como o ar entra e sai desses alvéolos? Tipo, qual a força que faz isso acontecer? Aí entra em cena o nosso principal músculo da respiração, o diafragma. Ele fica embaixo dos pulmões, separando o tórax do abdômen. Quando a gente inspira, o diafragma se contrai e desce, aumentando o espaço no tórax e puxando o ar para dentro dos pulmões. Oh, entendi. E quando a gente expira, o que acontece? Na expiração, o diafragma relaxa e sobe. Aí o espaço no tórax diminui e o ar é empurrado para fora dos pulmões, é tipo um fole, sabe? Faz sentido. Mas e quando a gente precisa respirar mais fundo, tipo, sei lá, correndo ou fazendo exercícios? Nesses casos, outros músculos dão helper diafragma, tipo os músculos intercostais, que ficam entre as costelas. Eles se contraem e elevam as costelas, aumentando mais ainda o espaço no tórax para mais entrar. Nossa, parece que respirar é bem mais complexo do que a gente imagina. Mas e como o corpo sabe quando precisa aumentar ou diminuir o ritmo da respiração? A gente tem um centro de controle respiratório no cérebro. Ele recebe informações do corpo todo e ajusta a respiração. Por exemplo, se o nível de gás carbônico no sangue aumenta, o centro respiratório manda um sinal para aumentar a frequência e a profundidade da respiração para eliminar o excesso de CO2. Tipo um sensor inteligente que monitora os níveis de gases no sangue e ajusta tudo para manter o equilíbrio. Né? Exatamente. E esse centro de controle também recebe informações e uns receptores de estiramento que ficam nos pulmões. Eles avisam quando os pulmões são muito cheios para a gente não exagerar na inspiração. Que sistema incrível. Mas me diz uma coisa, o que acontece quando a gente segura a respiração? Porque a gente não consegue ficar sem respirar por muito tempo. Quando a gente segura a respiração, o nível de gás carbônico no sangue aumenta. E o centro de controle respiratório detecta isso. E esse aumento de CO2 é um sinal de alerta para o cérebro. Ele ativa um reflexo que nos obriga a respirar de novo, mesmo que a gente tente resistir. Tipo, o corpo fala, respira pá de graça. E a gente acaba respirando sem nem perceber, né? É isso aí. É o jeito do nosso corpo garantir que a gente sobreviva, mesmo quando a gente tenta desafiar ele. E já que a gente está falando em desafiar um corpo, será que tem limite para a quantidade de ar que cabe nos pulmões? Tem sim. É o que a gente chama de capacidade pulmonar. Ela varia de pessoa para pessoa, dependendo da idade, sexo, altura e se a pessoa é atleta ou mais sedentária. Então, atletas têm uma capacidade pulmonar maior. Geralmente sim. O treino físico fortalece os músculos respiratórios e aumenta a capacidade pulmonar. Aí os atletas conseguem inspirar e expirar mais ar. Faz sentido. Por isso eles aguentam mais esforço sem cansar tanto. Mas como a gente sabe qual é a nossa capacidade pulmonar? Tem algum exame para isso? Tem sim, a espirometria. É um exame simples, rapidinho, que mede o volume de ar que a gente consegue inspirar e expirar e a velocidade do ar entrando e saindo dos pulmões. Legal. É tipo um check-up para os pulmões, né? Mas agora que a gente já sabe como o ar entra e sai, me explica uma coisa. Como o oxigênio chega até as células do nosso corpo? Aí quem entra em cena é a hemoglobina, uma proteína que fica nas hemácias, as células vermelhas do sangue. A hemoglobina é o oxigênio, se liga a ele nos alvéolos e leva ele pelo sangue para os tecidos do corpo. É lá que o oxigênio é liberado para as células. Então a hemoglobina é tipo um táxi que leva o oxigênio para passear pelo corpo. E o gás carbônico, como ele volta para os pulmões para ser eliminado? O gás carbônico faz o caminho inverso, também pelo sangue. Mas ele viaja de três jeitos: dissolvido no plasma sanguíneo ligado à hemoglobina e principalmente com bicarbonato.
É um composto químico que se forma quando o CO2 reage com água nos pulmões, o bicarbonato se desfaz, libera o CO2 e aí ele é eliminado quando a gente expira. Nossa, essa viagem do oxigênio e do gás carbônico pelo corpo é fascinante. Mas me diz, essa troca gasosa acontece o tempo todo, mesmo quando a gente está dormindo? Sim, respirar é automático e contínuo, é essencial para manter a gente funcionando. Mesmo dormindo, o centro de controle respiratório lá no cérebro continua trabalhando para garantir que a gente respire e os tecidos recebam oxigênio. Ufa, que bom saber que não preciso me preocupar em respirar enquanto durmo. Mas e quando estamos doentes, tipo com gripe ou pneumonia, porque a respiração fica mais difícil? Nesses casos, as vias respiratórias podem ficar inflamadas, cheias de muco, aí fica difícil o ar passar. Além disso, a inflamação nos pulmões pode atrapalhar a troca gasosa, diminuindo o oxigênio que chega no sangue. Ah, tá. Por isso a gente fica cansado e com falta de ar quando tá doente. E quais os principais cuidados que a gente deve ter para manter os pulmões saudáveis? Evitar cigarro é fundamental. O cigarro detona os pulmões, ter uma vida ativa com exercícios ajuda a fortalecer os músculos respiratórios e aumenta a capacidade pulmonar. E claro, se proteger de infecções, lavando bem as mãos, evitando lugares cheios de gente e se vacinando contra a gripe e pneumonia. Boas dicas. E por falar em dicas, você sabia que a respiração também está ligada com as nossas emoções? Sim, quando a gente está estressado ou ansioso, a respiração fica rápida e superficial, o que pode aumentar a sensação de, sei lá, aperto. Já quando estamos relaxados, a respiração fica mais lenta, mais profunda, o que ajuda a acalmar o corpo e a mente. Então, controlar a respiração pode ser uma ferramenta para lidar com as emoções, né? Com certeza. Existem técnicas de respiração, como a respiração diafragmática, que ajudam a diminuir o estresse, a ansiedade e até a melhorar a qualidade do sono. Nossa, a respiração é realmente um universo. E olha que a gente só arranhou a superfície nesse mergulho. Mas calma, pessoal, ainda tem muita coisa para explorar na próxima parte do nosso episódio. Isso aí. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar nos mecanismos da respiração, entender como o corpo se adapta a diferentes situações, como exercícios e altitude, e vamos desvendar algumas curiosidades. Fiquem ligados. De volta ao The Deep Dive, explorando os pulmões, a questão literalmente. Na última parte, a gente viu como o ar entra e sai dos pulmões e como o oxigênio e o gás carbônico passeiam pelo corpo. Mas como o corpo sabe quando precisa respirar mais rápido ou mais devagar? É tipo mágica. A gente corre, faz exercício e a respiração acompanha tudo. Quem é o maestro dessa orquestra? Boa pergunta. Quem comanda tudo é o centro respiratório. Ele fica lá no tronco encefálico, no cérebro, e funciona como um maestro, recebendo informações do corpo e ajustando a respiração. E como ele sabe que a gente precisa de mais ar? Tipo, quando estamos correndo. Ele tem informantes super eficientes, os quimiorreceptores. Eles ficam de olho nos níveis de oxigênio, gás carbônico e pH no sangue. Se o gás carbônico aumenta, por exemplo, o centro respiratório recebe um sinal de alerta. Aumenta a respiração. E aí a gente começa a respirar mais rápido e mais fundo para eliminar o excesso. Inteligente esse sistema. É como se o corpo tivesse um GPS interno, sabe? Monitorando tudo e fazendo os ajustes para a gente funcionar direitinho. E tem mais. O centro respiratório também recebe informações de receptores de estiramento nos pulmões, que avisam quando os pulmões estão muito cheios. E aí o que acontece? A gente explode. Calma, nada de explosões. Eles ativam um mecanismo de segurança, o reflexo de Hering-Breuer, que faz a gente parar de inspirar e começar a expirar. É tipo um freio de mão pra gente não encher os pulmões demais. Puxa, que alívio. Mas essas emoções, elas também influenciam na respiração. Com certeza. O sistema límbico, que cuida das emoções, tem ligação direta com o centro respiratório. Por isso, quando sentimos medo, ansiedade, a respiração fica mais rápida, mais superficial. Tipo quando assistimos um filme de terror. Verdade. A gente aprende a respiração às vezes. E quando estamos relaxados, a respiração fica mais calma. Exatamente. Por isso que técnicas de respiração, como a respiração diafragmática, são tão importantes para controlar o estresse e a ansiedade. Elas ajudam a gente a respirar mais devagar, mais profundo, acalmando o corpo e a mente. Interessante. A gente pode controlar as emoções pela respiração. Mas, voltando aos pulmões, me explica melhor como a troca gasosa acontece nos alvéolos. Lembra que os alvéolos são aqueles saquinhos de ar, cheios de capilares sanguíneos em volta. A troca gasosa acontece por causa da diferença de pressão entre o ar nos alvéolos e o sangue. Diferença de pressão. Tipo, panela de pressão. Não exatamente. Mas a ideia é parecida. Os gases se movem de áreas de maior pressão para áreas de menor pressão. Então, o oxigênio, que está em maior pressão nos alvéolos, vai para o sangue, onde a pressão é menor. E o gás carbônico, que está em maior pressão no sangue, vai para os alvéolos para ser eliminado. Ah, entendi. Tipo um jogo de equilibrar as pressões. A hemoglobina entra em ação de novo, né? Sim. A hemoglobina é a carona viking do oxigênio, levando ele pelo sangue até os tecidos do corpo. Já o gás carbônico também viaja pelo sangue, mas de 3 maneiras. Dissolvido no plasma, ligado à hemoglobina e principalmente como bicarbonato.
Legal. O sangue é tipo uma super rodovia, transportando tudo. Mas e durante o exercício físico, como a respiração muda? Durante o exercício, os músculos precisam de mais oxigênio para produzir energia. Então, o corpo aumenta a frequência e a profundidade da respiração para mandar mais oxigênio para os músculos. Por isso a gente fica ofegante quando corre. O corpo está trabalhando para mandar mais oxigênio? Exatamente. E o aumento da respiração também ajuda a eliminar o excesso de gás carbônico que os músculos produzem durante o exercício. E a altitude, como ela afeta a respiração? E em lugares mais altos, a pressão atmosférica é menor. Isso significa que tem menos oxigênio no ar que a gente respira. Ou seja, o ar fica fino com menos oxigênio pra gente, certo? Isso mesmo. E o corpo sente essa diferença. A gente pode sentir falta de ar, cansaço, dor de cabeça, tontura. E o que o corpo faz para se adaptar? Ele ativa o modo sobrevivência em altitude. O centro respiratório aumenta a frequência e a profundidade da respiração para compensar a falta de oxigênio. E a longo prazo, o corpo produz mais hemácias, as células vermelhas do sangue, para carregar mais oxigênio. Incrível como o corpo se adapta para a gente sobreviver. Mas me fala, o que acontece com a respiração quando temos alguma doença respiratória, tipo asma ou pneumonia? Nas doenças respiratórias, as vias aéreas podem ficar inflamadas, cheias de muco, ou os brônquios podem se contrair, o que dificulta a passagem do ar e a troca gasosa. E quais são os sintomas mais comuns? Tosse, falta de ar, chiado no peito, dor no peito e muita produção de catarro. E o que podemos fazer para prevenir essas doenças? Não fumar, manter uma boa higiene das mãos, evitar contato com pessoas doentes e se vacinar contra a gripe e a pneumonia são medidas importantes para proteger os pulmões. Prevenir é sempre o melhor remédio. Mas e quando a doença já está instalada, qual o tratamento? O tratamento depende da doença e da gravidade dos sintomas. Pode incluir medicamentos para aliviar a inflamação, abrir os brônquios, fluidificar o muco e combater infecções. Em casos mais graves, pode ser necessário usar oxigênio suplementar. E por falar em oxigênio, sabia que bocejo pode estar relacionado com a necessidade de aumentar o oxigênio no cérebro? É uma das teorias. O bocejo aumenta a entrada de ar nos pulmões, o que pode ajudar a oxigenar o cérebro e aumentar o estado de alerta. Interessante. E por que o bocejo é contagioso? Ninguém sabe ao certo, mas pode ser um mecanismo de sincronização social para regular o estado de alerta do grupo. Então, quando bocejamos juntos, é como se estivéssemos demonstrando conexão. Exatamente. Um sinal inconsciente de que estamos compartilhando o mesmo estado emocional. Que legal. E como podemos usar a respiração para lidar com o estresse e a ansiedade? Existem técnicas de respiração que podem ajudar a acalmar o corpo e a mente. Uma técnica simples é a respiração diafragmática. Inspirar profundamente pelo nariz, enchendo os pulmões de ar, e expirar lentamente pela boca, esvaziando tudo. Essa técnica diminui a frequência cardíaca e relaxa os músculos, né? Sim. E aumenta a oxigenação do corpo, o que traz bem-estar. Ótimas dicas. Aprendi bastante nesse mergulho profundo no sistema respiratório. Uma jornada incrível. Exploramos os pulmões por dentro e por fora, desvendamos seus segredos e como a respiração se conecta com as emoções. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho profundo do sistema respiratório. Nas partes anteriores, a gente explorou a anatomia, a mecânica, os mecanismos da respiração. Desde o ar entrando pelo nariz até a troca gasosa lá nos alvéolos. É isso aí. Vimos como o corpo controla a respiração, como ele se adapta ao exercício e à altitude, até como as emoções influenciam no ritmo da nossa respiração. Mas agora chegou a hora de falar de um assunto um pouco mais sério. As doenças que podem afetar esse sistema tão importante. Pois é. Infelizmente, nossos pulmões não são invencíveis. Existem várias doenças que podem prejudicar a saúde respiratória, então precisamos ficar atentos aos sinais, né? Então, vamos começar falando de uma doença bem comum, a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. A DPOC, na verdade, é um grupo de doenças que causam, digamos, um bloqueio no fluxo de ar nos pulmões, dificultando a respiração. As principais, as mais conhecidas, são a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. E o que mais causa DPOC? Sem dúvida, o cigarro é o principal vilão. As substâncias tóxicas do cigarro danificam os pulmões e isso causa inflamação e obstrução nas vias aéreas. Mas a DPOC também pode ter outras causas, né? Sim, a poluição do ar, a poeira, a fumaça em alguns trabalhos, tudo isso aumenta o risco de ter DPOC. E em alguns casos, a genética também pode influenciar. E quais são os sintomas da DPOC? Tipo quando a pessoa precisa procurar um médico. Os sintomas mais comuns são tosse que não vai embora, falta de ar, chiado no peito e muita produção de catarro, principalmente de manhã. No começo, o pessoal pode até achar que é só uma tosse ou um resfriado que não passa, mas se os sintomas continuam, é muito importante procurar um médico para ter o diagnóstico certo. Verdade. Quanto antes descobrir melhor para controlar a doença e evitar que ela piore, né? E como é o tratamento? A primeira coisa é parar de fumar, se a pessoa fuma, claro.
Existem medicamentos que ajudam a aliviar os sintomas e melhorar a respiração, como os broncodilatadores, que abrem os brônquios, e os corticoides, que diminuem a inflamação. Em casos mais graves, o médico pode receitar oxigênio suplementar. Entendi. E além da DPLC, quais outras doenças respiratórias a gente precisa conhecer? A asma também é bem comum, principalmente em crianças. É uma inflamação que estreita os brônquios, e aí a pessoa tem crises de falta de ar, tosse, chiado no peito, aperto. E o que causa essas crises de asma? Várias coisas podem desencadear uma crise. Ácaros, poeira, mofo, pelo de animais, pólen, fumaça de cigarro, exercícios intensos, ar frio, infecções respiratórias, até emoções fortes. É importante a pessoa saber o que causa as crises para tentar evitar, né? Faz sentido. E qual é o tratamento para asma? O tratamento geralmente envolve medicamentos, como os broncodilatadores para aliviar as crises e corticoides inalatórios para controlar a inflamação. Em casos mais sérios, o médico pode receitar outros medicamentos como antileucotrienos ou anticorpos monoclonais. E a pneumonia? Ela também é uma doença preocupante, né? Sim, a pneumonia é uma infecção nos pulmões, geralmente causada por bactérias, vírus ou fungos. Pode ser perigosa, principalmente para crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade. E quais os sintomas da pneumonia? Os sintomas mais comuns são tosse com catarro amarelado ou esverdeado, febre alta, falta de ar, dor no peito ao respirar e cansaço. Muita gente confunde com uma gripe forte. Por isso é importante procurar um médico para confirmar o diagnóstico e começar o tratamento certo. E como é o tratamento para pneumonia? Depende da causa da pneumonia. Se for bacteriana, usa-se antibiótico. Se for oral, o tratamento foca em aliviar os sintomas. Às vezes a pessoa precisa ser internada, principalmente se tiver dificuldade para respirar. O melhor é sempre procurar ajuda médica, né? Mas, além das doenças, tem outras curiosidades sobre a respiração que eu acho super interessantes. Com certeza. Respirar é tão natural que a gente nem pensa em tudo que está envolvido. Tipo, por que a gente soluça? O soluço é um espasmo do diafragma, sabe? Aquele músculo que a gente usa para respirar. Ele se contrai de repente e aí vem aquele som do soluço. E o que causa o soluço? Na maioria das vezes, o soluço é normal e passa sozinho. Pode ser por comer rápido demais, beber refrigerante, mudança de temperatura, estresse, até por dar muita risada. Mas em alguns casos, soluço que não passa pode ser sinal de algum problema, como refluxo, problemas no sistema nervoso, até tumores. E por que o bocejo é contagioso? Essa é uma pergunta que os cientistas ainda não têm certeza. Tem várias teorias, mas nenhuma definitiva. Uma delas diz que o bocejo contagioso é um comportamento social para aumentar a empatia e sincronizar o grupo. Então, quando a gente boceja junto com alguém, é como se a gente estivesse mostrando que está conectado com a pessoa. Isso. Um sinal inconsciente de que estamos no mesmo estado emocional. Que legal. E, para finalizar, como a gente pode usar a respiração para lidar com estresse e ansiedade? Tem várias técnicas de respiração que ajudam a relaxar. Uma bem simples e eficaz é a respiração diafragmática. Inspirar fundo pelo nariz, enchendo bem os pulmões e expirar devagar pela boca, esvaziando tudo. E essa técnica ajuda a diminuir o coração acelerado e relaxar os músculos, né? Sim. E também aumenta a oxigenação do corpo, o que ajuda a gente a se sentir melhor. Nossa, que dicas incríveis. Aprendi muito nesse mergulho profundo no sistema respiratório. E você? O que achou da nossa expedição? Foi demais. Exploramos os pulmões de todas as formas, desvendamos seus segredos, aprendemos sobre as doenças e como a respiração se liga com as nossas emoções. E o mais importante, a gente aprendeu a dar valor para esse processo tão importante para a vida, né? E a cuidar da saúde dos nossos pulmões. Respirar é simples, mas é cheio de significado. É a nossa conexão com a vida, com o mundo. Então, pessoal, respirem fundo, aproveitem o ar puro e celebrem essa maravilha que é a respiração. E até o próximo mergulho profundo aqui no The Deep Dive.